Com a palavra, Paulo Pimenta. Senhor presidente João Daniel, senhora Carmen Foro, nossa vice-presidente nacional da CUT, Aristides Veras, presidente da CONTAG, senhora Viviane Oliveira, coordenadora nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, pastora Romi Benck, e uma saudação aqui muito especial ao João Pedro Stedley, membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Saúdo aqui também a todos os convidados, convidadas, especialmente os embaixadores que nos prestigiam aqui com as suas presenças. Eu falo aqui em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores. A nossa bancada é uma bancada que está aqui presente com um grande número de parlamentares, uma bancada que tem um núcleo agrário, que é um dos mais importantes núcleos da atuação da nossa bancada nesta casa, e que tem uma história de compromisso da luta em favor da reforma agrária, em favor da democracia e da soberania no nosso país. Esta sessão é uma sessão muito importante, principalmente pelo período histórico que nós vivemos. Nós vivemos um período em que nós precisamos reafirmar os nossos compromissos, a nossa determinação e a nossa disposição de luta. Do meu ponto de vista, camarada João Pedro, talvez não exista outra luta que expresse de maneira mais radical e inequívoca a luta contra a desigualdade histórica deste país do que a luta pela terra. Nós somos um país que não foi pensado para ser um país. Nós éramos uma grande extensão de terra que os europeus enxergaram uma chance de ganharem muito dinheiro. E nós tínhamos aqui duas situações. As pessoas que vieram para cá ganhar dinheiro, muitas delas inclusive contra a vontade, e os índios escravizados, e os negros escravizados, que foram trazidos para cá para servirem como o trabalho necessário para a exploração das nossas riquezas, para enriquecimento dos exploradores. Foi isso, deputado Patrus Ananias, durante séculos. Nós somos o país que promoveu um genocídio do seu povo original. Nós somos um país que trouxe o maior número de escravos e o último país do mundo a abolir a escravidão. Nós somos um país que tem uma elite perversa, reacionária, escravocrata, preconceituosa, que jamais aceitou a possibilidade de que nós pudéssemos, de alguma maneira, historicamente, enfrentarmos estas relações de poder. Não é à toa, e o presidente Lula sempre diz isso, que nós somos o último país da América a criar uma universidade, porque na cabeça desta elite reacionária, quem deveria estudar nas universidades seriam os seus filhos. E para isso existiam as universidades da Europa, e não havia razão de existir a necessidade de uma universidade para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para os pobres, para os humildes. Nós somos um país que há poucos anos aceitou regulamentar a profissão de trabalhadora doméstica, a mais expressão de uma escravidão consentida, escondida, que durante quase 200 anos permitiu que muitas senhoras trabalhassem nas nossas casas, sem ter direito a ter carteira assinada, férias, 13º, fundo de garantia, um salário fixo. Faz poucos anos no Brasil que nós conseguimos aprovar uma lei para que as trabalhadoras domésticas tivessem direito
de serem reconhecidas como qualquer trabalhadora, como qualquer cidadã, como qualquer cidadão. Esse é o Brasil. Este é um Brasil que não aceita que um filho do povo, que chegou à presidência da República, o primeiro presidente da história deste país que não tinha curso superior, pudesse estar aqui hoje, por tudo aquilo que ele significa, pela sua história, pelo seu legado, pela maneira como ele representa a esperança de transformação e de futuro do povo brasileiro, e é por isso que ele está preso. Mas o mais impressionante, companheiros e companheiras, é que em 2003, as propriedades rurais do Brasil com mais de 10 mil hectares, ou mais de 100 mil hectares, representavam 9% do total da área agricultável do país. E que em 2014 representam 27%. Mesmo diante de um governo como o nosso, a lógica da concentração fundiária fez com que as grandes propriedades rurais, de mais de 10 mil hectares, ou de mais de 100 mil hectares, passassem de 9% da área agricultável do país para 27%. Em pleno século XXI, uma bandeira capitalista, em qualquer país da Europa 200 anos atrás, no Brasil é encarada como uma bandeira subversiva, que coloca medo nas elites, que é a luta pela distribuição da terra, pela distribuição da riqueza desse país. Um país onde 6 famílias detêm 50% da renda nacional, é um país que precisa ser enfrentado nas suas estruturas, e a mais importante delas é a sua estrutura agrária, da concentração da renda, representada hoje pelos setores mais conservadores, mais reacionários da sociedade, que desprezam a democracia, que desprezam questões elementares e que se sujeitam, inclusive, ao papel de serem o lixo do mundo. Nosso país hoje consome 20% do veneno do mundo. E esta elite perversa, reacionária, sabuja dos Estados Unidos, se submete, inclusive, a esse papel, em busca de um lucro sem limites, a qualquer custo, sem qualquer noção de nação, de pátria, de soberania, ou coisa do gênero. O MST é uma escola que forma não só militantes que têm um compromisso com a luta pela reforma agrária, mas forma indivíduos, homens e mulheres, que têm uma noção de soberania, da importância da democracia, da solidariedade internacional, da luta por um mundo diferente, para que o nosso povo tenha noção da sua força, do seu papel histórico, e que possa, num determinado momento, mudar radicalmente esta história que marca o nosso país até hoje e que um dia há de mudar. É por isso, companheiros e companheiras, que hoje é um dia para que nós possamos reafirmar os nossos compromissos de luta com este país, de luta contra a desigualdade, de luta em favor da liberdade do presidente Lula, de luta em defesa da reforma agrária, de luta em defesa do socialismo e de tudo aquilo que representa uma missão que nós nos colocamos nas nossas vidas de enfrentar este legado tão injusto que marca a história do nosso país. Um abraço, João Pedro, os companheiros do MST, viva a reforma agrária, esta é a posição da bancada do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado.